Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo no canal ASK Consultoria Nutricional e hoje eu separei para vocês aqui um tema muito interessante que é sobre introdução alimentar. Então você que é mãe de primeira viagem tem dificuldade sobre a introdução alimentar, quais alimentos devem ser introduzidos para o seu filho nessa primeira fase da vida? Eu separei aqui esse material para estar esclarecendo possíveis dúvidas. Então, você também que gosta de conteúdo relacionado à nutrição, relacionado à vida saudável, se inscreva no canal ASK Consultoria Nutricional, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para mais novidades. Sobre a introdução alimentar, então ela deve ser iniciada aos 6 meses de vida. Até os 6 meses, o bebê fica no aleitamento materno exclusivo, apenas o leite materno ou a fórmula, enfim, de acordo com a avaliação do pediatra, né? Ele fica apenas com o leite materno ou com a fórmula infantil. Após os 6 meses, a gente inicia a introdução alimentar, tá? Então, nesse período, quando é ofertado novos alimentos para o bebê, ele está conhecendo cada um deles. É muito importante também ofertar água no intervalo das refeições, porque a água facilita o processo de digestão. O que inserir nesse período da vida, após os 6 meses, né? Dá preferência de início, né, para as frutas e legumes, para ele se acostumar, para o bebê, no caso, se acostumar com o paladar de alimentos diferentes, né? De preferência, raspadinhos ou amassados, tá? Alimentos que são fáceis nesse início, tá? No começo, o bebê pode sim colocar para fora com a língua o alimento. Para ele, isso é novidade, né? Para o bebê, isso é novidade, é uma coisa nova. Então, é normal colocar para fora nesse período, tá? Mas é porque ele está conhecendo e se adaptando. Não quer dizer que o bebê não gosta, tá? Então, lembrando sempre, raspadinho ou amassado com garfo. Ou, se for uma frutinha, dá para até dar na mãozinha dele, por exemplo, um abacaxi, que vai soltar um caldinho do abacaxi, uma laranja, dá para dar na mão do bebê também. Pode ser feito tanto amassadinho como a forma do BLW, tá? E sempre ir intercalando essas frutas e esses legumes, tá? Nesse período de adaptação. Ou seja, no começo vamos introduzir frutas e legumes primeiro e água. Depois a gente vai começar a inserir os alimentos proteicos, né? Desfiados ou amassados. Frango, carne, suíno, ovo, peixe sem espinho, né? Para ele também se adaptando com esse paladar dos alimentos proteicos, tá? É fundamental também ser bem desfiadinho, bem amassadinho. Por que isso, gente? Porque o bebê, ele não tem a dentição completa. E a dentição facilita o processo de mastigação, tá? Então, para ele tem que ser bem desfiadinho e bem amassadinho, tá? O arroz e o feijão, então, também bem cozido. O ideal é deixar 2 horas de molho, né? O feijão na água, porque tira esses fitatos. Os fitatos causam gases, né? E para o bebê que está adaptando o intestino, vai ter uma reação um pouquinho maior, porque ele está se adaptando, ele está acostumando o organismo dele. Então é bom deixar o feijão de molho, pelo menos aí 2 horas, para tirar os fitatos, que causam gases e desconfortos abdominais, tá? Então o arroz e feijão também bem cozidinho, amassadinho no garfo, né? Para poder servir ali o seu bebê. O macarrão, ele também pode ser bem cozidinho, amassado. Dá para colocar junto um purezinho de batata, de aipim, uma polenta, uma batata doce. O purê ajuda na consistência, né, da comida. Então fica mais fácil para o bebê conseguir comer. Então a consistência de purê é muito boa para o bebê,
tá? Então dá para fazer um purezinho com caldinho de feijão, um franguinho desfiado, um leguminho junto, tá? Que vai facilitar uma cenourinha, uma batata, enfim, a consistência do purê de início vai facilitar bastante, tá? Como eu falei, eu tenho uma filha também, gente. A minha filha vai fazer 2 anos, já passei por esse processo todo. E a minha realidade, como que foi? Eu consegui intercalar, né, o processo tanto dos alimentos amassados com o garfo, como o processo do BLW, tá? Que o BLW é interessante porque o bebê pega com as mãozinhas, né? Então ele está conhecendo os alimentos, né? Então ele pega, ele cheira, ele bota na boca, ele prova. Então isso é muito legal também para o bebê conhecer, né? Então eu consegui intercalar, né, o purezinho ali, os alimentos amassadinhos com o método BLW que eu botava no pratinho e ela mesma ia comendo. Brócolis bem cozidinho, cenoura bem cozidinha também dá para colocar. As frutas, né, que nem eu falei ali no caso da laranja, a manga, a melancia. Então são alimentos que são ricos em água e é fácil do bebê comer. Né? Então dá para intercalar os dois métodos. Ah, qual que é o certo, qual que é o errado? É você que vai se adaptar com o seu bebê, tá? Então nesse início você vai ter que observar o que é melhor para você, tá? Eu consegui intercalar os dois métodos e foi muito bom. Conforme vai passando a idade do bebê, você pode dar também uma colherinha para ele ir segurando, né? Para ele conseguir fazer um movimento de colocar a colher até na boca, para ele aprender a comer com os talheres. Né? Então, conforme vai passando, você pode dar também uma colherinha para ele ir se adaptando, para ele ir conhecendo, para ele ir mexendo, né? E uma coisa que eu vou falar para vocês é assim, gente, dá sujeira. Vai dar sujeira, mas depois não tem problema, a gente limpa, tá? O importante é o quê? O bebê conhecer os alimentos, ele provar, ele sentir interesse por aquele alimento, né? E uma coisa muito importante também é não forçar o bebê a comer, porque de início tudo é novidade. Se ele aceitar bem, tudo certo, tudo ok, tá? De início ele vai colocar um pouquinho para fora? Vai, ele tá conhecendo os alimentos, tá? Isso é muito importante também. Então, também na hora das refeições, né, gente, é importante que a criança fique sentada, né? Sempre bebê sentado. Quando se inicia a introdução alimentar? Quando o bebê senta. Na fase dos 6 meses, o bebê já fica sentadinho. Então, por isso que se inicia na fase dos 6 meses de vida. Quando o bebê sentar, a gente inicia a introdução alimentar, tá? Ao iniciar a dentição, né, o bebê tem mais facilidade de comer os alimentos mais inteiros. Então, que nem eu falei, de início são poucos dentinhos. Então, de início, não tem problema nenhum você amassar com um garfo, você fazer uma consistência mais pastosa para que ele aceite e conforme vão crescendo os dentinhos, você já pode ir inserindo na alimentação os alimentos mais inteiros, tá? A rotina do bebê após os 9 meses deve ser seguida com a alimentação de pais e filhos. Gente, o bebê ele vai pelo exemplo, tá? Então, assim, é interessante o pai, a mãe e o bebê ter uma rotina de vida saudável, tá? Comer frutas, comer legumes, arroz e feijão é indicado todos os dias, que são fontes proteicas de proteína vegetal. Enfim, as proteínas de origem animal. Quanto mais colorido o prato, mais saudável. E aos 9 meses, a alimentação do bebê já pode ser igual à dos pais, tá? É claro que a gente precisa considerar também uma alimentação saudável, sem alimentos industrializados, pouquíssimo sódio, né, na alimentação. Pode-se usar também ali uma gordura boa, um azeite de oliva, um óleo de coco, colocar uma salada junto com abacate, mas aos 9 meses pode já seguir a rotina de alimentação dos pais. O bebê já pode seguir essa mesma rotina, tá? Alimentação saudável. Tanto para bebê como para adulto, é preciso evitar doces, como mel, melado, balas, chocolates, bolacha recheada, salgadinhos que são ricos em sódio e gorduras ruins,
né? E evitar, no geral, os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos, eles só vão causar prejuízos à nossa saúde. Aumento de pressão, aumento de colesterol, um futuro diabetes, tá? Então, evitar alimentos ultraprocessados, além de que esses alimentos contribuem muito para o excesso de peso, tá? O sobrepeso, tudo na verdade começa com sobrepeso. O sobrepeso, ele abre uma porta, vamos dizer assim, para uma série de doenças. Doenças articulares, doenças intestinais, doenças como diabetes, pressão alta, enfim, tá? Então tudo começa com sobrepeso. E o excesso desses alimentos causam sobrepeso, tá? Então, a rotina também alimentar, né, de casa vai influenciar nas escolhas alimentares do seu bebê do futuro, né? Então, lembre-se de ser o mais saudável possível e dê o exemplo, né? Nossos filhos vão muito pelo exemplo. Se eu como salada, minha filha vai comer salada. Se eu não como, ela não vai comer salada. Uma coisa muito importante, sentar na mesa junto com seu filho. Todo mundo junto, todo mundo vai comer salada, verdura, legumes, arroz, feijão, macarrão, batata, as carnes no geral. É importante todos sentarem na mesa junto. É mais fácil da criança comer quando ela enxerga o pai e a mãe comendo. Tá bom? Essa é uma dica muito importante. No processo de introdução alimentar, então a gente tem que intercalar, né, com as mamadas também. Quando o bebê come e mama. Então aqui eu deixei alguns exemplos, né? Por exemplo, no café da manhã. Sempre iniciar, quando o bebê já está comendo, iniciar sempre com a comida, com o alimento, tá? Por exemplo, ali no café da manhã, o bebê vai comer uma banana ou vai tomar uma água? O lanche da manhã pode ser uma mamada, no caso, peito, leite materno, mamadeira, tá? No almoço, o arroz, feijão, purê de batata, cenoura, brócolis e ovo. Água e depois a mamada, tá? Tentar sempre fazer essa intercalar, né? Primeiro a comida, depois a mamada. No café da tarde, maçã raspadinha, água e a mamada. No jantar, macarrão, batata doce, carne desfiada, abobrinha cozida, água e a mamada. Gente, nunca se esqueçam da água, tá? Conforme vai passando o tempo, essas mamadas vão reduzindo e o bebê vai ficar apenas com o alimento saudável e com a água, tá? É nesse processo. Lembrando que amamentação exclusiva até os 6 meses. A amamentação complementar pode se estender até os 2 anos de idade, tá? Então, nesse processo, a gente consegue manter até os 2 anos de idade sem nenhum problema. Aqui eu deixo algumas dicas também, né, que seu filho está começando, né, a aprender a comer os alimentos, né? Então, de início, é bem normal a criança comer pouquinho. Importante não forçar. Se ela comeu tudo e quer mais, você oferece mais um pouquinho. Se ela aceitar, beleza. Se ela não aceitar, também tá tudo bem, tá? Ele tá aprendendo. É importante não forçar a criança a comer mais, tá? Quando a gente força a criança a comer mais ou comer muito rápido, por exemplo, surgem os transtornos alimentares, né? A compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia, isso tudo são transtornos alimentares. Além de que isso contribui para o excesso de peso. Então, se ele não quer mais, tá tudo bem, não precisa forçar, tá? Então, esses transtornos a gente precisa sim investigar, né? E outra coisa, nós adultos, nós não comemos sob pressão. Ninguém fica pressando a gente para comer, né? Então, o bebê é a mesma coisa. Se a gente demora um tempo para se alimentar, o bebê, a criança, vai demorar o dobro. A gente tem que ter paciência, saber respeitar esse tempo, porque cada um é diferente do outro. E não ficar apressando, tá? Então, a gente precisa dar esse tempo para a alimentação do seu filho, da sua filha, enfim, tá? E se você quiser também compartilhar esse vídeo com outras pessoas
que tem dúvidas sobre a introdução alimentar, fique à vontade. O bebê ele precisa provar, então, aqui mais de 10 vezes o mesmo alimento para se acostumar com o sabor, com a textura, com o paladar. Esse é um processo de adaptação. Então, muitas vezes você ofereceu uma vez, ofereceu duas. Ali eu não gosto, não vou mais oferecer. Mas tem que sempre ir oferecendo, pelo menos 10 vezes para saber se ele gosta ou não, tá? Nunca deixe de oferecer um alimento diferente, tá? Essa é uma dica importante. Sempre ofereça um alimento diferente para o seu filho. Aqui eu também deixei uma outra situação, né? Que o pão francês é o melhor pão para ser ofertado para o bebê. Ele é mais natural. Ele geralmente é fresquinho, é feito na hora. Então, ele é o mais natural. Eu quero oferecer um pão para o meu bebê. Qual pão eu ofereço? O francês. Pegou fresquinho lá na padaria, saiu quentinho. Esse você pode oferecer. Mas nunca se esqueça, sempre com água. E sempre tem que ser ofertado frutas. Gente, água e fruta e legumes, verduras, faz o intestino funcionar bem, tá? Não deixe aquele cocô trancado. Para a criança, a pior situação é o medo de ir no banheiro, o medo de fazer cocô. Então, assim, farinha em excesso, tranca. Mas se você oferecer um pãozinho francês junto com uma fruta, junto com água, junto com fibra, e saladas e legumes e verduras na refeição dele, no almoço, no jantar, isso não vai acontecer. Mas é importante sim oferecer sempre água e frutas e fibras e legumes e verduras, tá? Aquela mãe que oferece só pão, só bolacha recheada, só alimentos que são derivados do trigo, a criança vai ficar trancada, tá? Então é importante sim oferecer salada, verduras e frutas, tá? Banana é fácil, só descascar e comer. Maçã, lavar e comer, tá? Que mais? Enfim, folhosos no geral, alface, rúcula, só higienizar e comer. Tomate, tá? Então é fácil. Não vem me dizer que é difícil porque não é. E outra coisa, 20 minutinhos ali na água quente, o legume tá cozido. 20 minutinhos, meia hora, tá? Então assim, precisa e a gente precisa separar esse tempo para alimentação, né? A alimentação precisa de um espaço, precisa entrar na nossa rotina. A alimentação saudável previne doenças, previne o excesso de peso, tá? Então, o bebê, os adultos precisam dessa atenção sim na alimentação. Faça o que for melhor para o seu bebê, escolha o método que você preferir, né? Aqui, então, que nem eu falei para vocês, né? No meu caso, eu fiz um mix. Eu intercalei o BLW e intercalei os alimentos ali amassadinhos, o purê, e deu super certo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui eu deixo umas fotinhos aqui também da minha bebezinha, né? Nessa fase de introdução alimentar. Então, ali comendo abacate, comendo um ovinho mexido, que nem eu falei para vocês. Eu gosto, né? Desse método que a criança pode comer sozinha também. Mas eu intercalei das duas formas, também dele vitaminas, por exemplo, de banana, com morango, um pouquinho de leite, né? Então, foram métodos que eu utilizei na introdução alimentar e você, mãe, pai, que estão nessa fase, analisem, utilizem o método que for melhor para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem se inscrevendo no meu canal e até a próxima.